Deus bem perto está. Então deixe e confie no Pai. Deus bem perto está. Então deixe e confie no Pai. Oh, e quando problemas vêm, não chores, não chores. Quando os sonhos, boas chances vês passar. Oh, e quando incertezas, desilusões querem te cegar, olhe para o céu, há um Deus que perto está. Oh, Deus bem perto está. Então deixe e confie no Pai. Deus bem perto está. Eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, sempre firme, firme, sempre firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, sempre firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas não irei falhar. Vinda tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus, firmes, firme, sempre firme, firme, sempre firme, firme nas promessas de Jesus. Liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Como diz essa passagem em João 15:13, ninguém tem mais amor do que aquele que dá a sua vida. Bom dia, irmãos, que a paz e o amor de Jesus habite ricamente na vida de cada um de vocês e estenda também aos seus familiares, seus entes queridos. Vamos fazer a abertura nesta manhã de domingo e gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do versículo 9 até o versículo 12. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Irmãos, nós não devemos andar sozinhos. E quando andamos sozinhos, nos tornamos vulneráveis. E quando andamos sozinhos, seguimos a nossa própria voz interna e não ouvimos os bons conselhos de bons irmãos. E quem anda sozinho perde força, perde sabedoria, proteção, alegria que boas pessoas podem nos trazer. Sozinhos, nós ganhamos a solidão, a autossuficiência, a insensibilidade e a redução da capacidade de amar. Deus nos ensina que é melhor ser 2 do que 1. Se um cair, o outro pode ajudar a levantar. Nesses tempos de dificuldade, irmãos, que possamos procurar ter contato com os irmãos, com a igreja, e irmãos que saibam, que você saiba, que te ama e que querem e falam sempre a verdade com você. Quem vive assim, irmão, caminha seguro e tem uma vida feliz. E podemos superar muito mais do que o que estamos passando neste momento. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, nosso Pai amado, queremos chegar na presença do Senhor neste momento e agradecer ao Senhor essa oportunidade que o Senhor nos dá de reunir no nome santo de Jesus e poder glorificar ao Senhor, render louvores, ouvir nesta manhã os conselhos que o Senhor tem através da pregação que vamos ouvir. Que o Senhor nos toque, nos transforme, nos console, Pai, e que estejamos sempre unidos como o Senhor é unido com o Teu Filho, com o Teu Santo Espírito. E é no nome santo de Jesus que oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar.
como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma. Toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Qual maravilhosa é sua graça, é mais funda que o alto mar, alta mais que os montes, brilha mais que as fontes, graça para mim suficiente, larga mais que todos os meus pecados, cantai, é maior que a minha vida viu, a vida viu, e o nome de Jesus engrandecei e glória dai. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma, o pecador falaz. Sou salvo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Qual maravilhosa é sua graça, é mais funda que o alto mar, alta mais que os montes, brilha mais que as fontes, graça suficiente, larga mais que todos os meus pecados, cantai, é maior que a minha vida viu, a vida viu, e o nome de Jesus engrandecei e glória dai. Eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, sempre firme, firme, sempre firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, sempre firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar,
pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firmes, firme, sempre firme, firme, sempre firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sempre firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus, firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Como diz essa passagem em João 15:13, ninguém tem mais amor do que aquele que dá a sua vida, está faltando ele, pelos amigos. Esse que dá a sua vida pelos amigos é Jesus, o nosso Senhor. Vamos louvar. Jesus Cristo, meu amigo, Ele me ama, eu amo, ressurgido, Ele volta, venha Cristo, aleluia, 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 venha Cristo, aleluia, em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Aleluia, 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 venha Cristo, aleluia. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja conosco nessa manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 22, a partir do versículo 7, para iniciar a nossa leitura e o nosso momento devocional da Ceia do Senhor. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde quer que a prepararemos? Perguntou ele. Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar.
e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Esse momento, o momento da ceia do Senhor, estamos mais do que habituados a celebrá-lo em comunhão como um só corpo, de forma presencial, reunidos em um único prédio. E isso é muito bom, essa comunhão é muito boa. Jesus, ele estava ansioso para se reunir com seus discípulos e em um só lugar celebrar a Páscoa e instituir ali a primeira ceia. Porém, nesses momentos em que estamos nos privando da comunhão presencial por causa do coronavírus, sentimos falta sim dessa presença, desse contato com os irmãos. Mas certamente nós estamos todos unidos no único propósito de celebrar a ceia do Senhor. Os discípulos chegaram a perguntar para Jesus: Jesus, é o momento de celebrar a Páscoa. E agora? Estamos aqui em Jerusalém, onde faremos? Como faremos? E Jesus disse: vão, entrem na cidade e perguntem ao dono da casa onde o meu Senhor pode celebrar. E ele lhe apontará o lugar. E lá façam todos os preparativos. É nesse momento em que estamos nas nossas casas, cada um de nós, fazendo os preparativos para celebrar a ceia do Senhor. Estamos agora reunidos em um só corpo, em um só espírito, compartilhando do pão e do suco, fazendo todo esse preparativo, na semelhança como os discípulos fizeram para estar reunidos com o Mestre Jesus. E assim como Jesus falou, nós iríamos celebrar juntos a ceia no reino de Deus. Nós hoje somos a igreja de Deus, somos o povo de Deus. Jesus reina, e Jesus reina sobre a sua igreja. Portanto, meus amados irmãos, estamos agora celebrando em uma comunhão espiritual, juntos em um só espírito, a ceia do Senhor no reino de Deus. Que a nossa presença pessoal não nos impeça de celebrar a ceia do Senhor em espírito e em verdade. E nesse momento, vamos fazer a leitura agora do versículo 19, fazendo da mesma forma como Jesus fez com seus discípulos. Ele disse, Lucas nos relata, tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo, isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Por isso vamos orar pelo pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estar congregando em espírito, celebrando nesse momento a ceia do Senhor. Nós te oramos, ó Pai, agradecendo porque o Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós na cruz. E esse nosso Senhor Jesus, ele entregou o seu corpo para ser crucificado. Nesse momento, estamos celebrando a ceia do Senhor com o pão que simboliza o corpo sacrificado do nosso Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela comunhão que nós estamos tendo, apesar de não ser presencial, mas é uma comunhão espiritual. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Neste momento, vamos orar pelo suco que representa o sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança. Bondoso Deus e Pai, engrandecemos o Teu nome, Senhor, e damos glória a Ti. Damos glória, Senhor, porque o Senhor nos congregou como uma só igreja. Nos ligou, ó Pai, através do sangue de Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz. Por isso, Senhor, nós te oramos, agradecendo pelo sacrifício de Jesus, que nos permitiu ter uma nova comunhão com o Senhor. Uma nova comunhão através de uma nova aliança que o Senhor estabeleceu entre Deus e a humanidade. Te agradecemos, ó Pai, e oramos por esse suco de uva que representa o sangue do nosso Salvador, pois é em nome dele que nós te oramos. Amém. Que a graça do nosso bom Deus esteja com todos nós. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais uma oportunidade de compartilharmos uns com os outros o amor de Deus e reconhecer o que Ele tem feito por nós. Precisamos a toda hora, não importa o que está acontecendo em nossa vida, precisamos lembrar que Ele está conosco, Ele nos ama e cuida de nós. Você está vendo ao pé dessa gravação as informações de depósito ou transferência da igreja. Isto para que você possa fazer o seu depósito ou transferência como eu já faço há muito tempo. Não levo dinheiro à igreja, eu sempre faço uma transferência para a conta da igreja e então encorajo você a anotar essas informações e então fazer hoje ou então fazer este depósito ou transferência na conta da igreja, porque dependemos disto para o funcionamento da igreja. Sempre a nossa vida deve ser com a atitude de gratidão, porque Deus tem feito, faz e fará para nós e por nós aquilo que nós realmente precisamos. Precisamos reconhecer isto e viver para Ele e não ser mesquinhos na nossa gratidão a Ele. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 22. 1 Crônicas 21, a partir do versículo 22. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome-a, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: Não, antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Está vendo a atitude do rei Davi? Ele tinha pecado, ele tinha feito contra a vontade de Deus por fazer o licenciamento, o recenseamento
do povo. E Deus tinha mandado que não, ele fez. Então, Deus estava castigando ele. E então, o rei Davi quis oferecer a Deus uma oferta. Ele quis fazer uma coisa para mostrar para Deus mesmo: não, eu te amo, me perdoe. E quando Ornã, então, ofereceu dar-lhe o lugar para fazer o altar. E ele disse: eu te dou as coisas para oferecer. E então, olha o que o rei Davi falou: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Nós precisamos realmente ser muito generosos com nossa oferta. Eu tenho notado durante a minha vida como Deus tem me abençoado, porque eu realmente sempre quero e tento ser generoso na oferta a Deus e na minha ajuda à vida dos irmãos. Então, vamos agradecer a Ele pelas bênçãos e então vamos ofertar a Ele segundo a vontade dEle, com generosidade. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, porque reconhecemos que o Senhor é a fonte de todas as coisas. E rogamos a Ti, ó Pai, que aceite agora a nossa oferta e que seja usado, ó Pai, para o bem da Sua igreja e para as pessoas necessitadas. Que seja feita a Sua vontade e não a nossa. Não queremos Te oferecer coisas mesquinhas, e sim queremos Te dar o melhor da nossa vida, para que seja feito aquilo que é melhor para o Senhor. Em Cristo oramos, ó Pai. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Cante aleluia, aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Cante aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que se procede da boca de Deus. Cante aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que se procede da boca de Deus. Cante aleluia, aleluia. Igreja de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os que estão participando desta adoração ao nosso Pai, o nosso Criador. Eu gostaria de dizer bem-vindos ao melhor lugar do mundo, mas eu não posso dizer isso, né? Como eu gosto de fazer todos os domingos, as nossas saudações. Mas Deus sabe
o que nós estamos passando e tem abençoado a maneira como nós estamos reagindo a essa situação de emergência. Nós estamos em meio a uma pandemia, né? Nós estamos pertos, nós não estamos pertos, mas estamos em contato. É coisa de Deus, né? Ele nos capacitou, ele capacita as pessoas para desenvolverem esses sistemas de comunicação com tal eficiência que o mundo pode nos ouvir e ver em tempo real, não é? O que não acontecia no tempo do apóstolo Paulo, não é? E sempre a gente vê aqueles irmãos, sempre a gente ouve, né, aqueles irmãos que estão dizendo assim, se no tempo do apóstolo Paulo tivesse essa tecnologia que tem hoje, né? Sempre, etc, etc, sempre a gente ouve essas pessoas falando dessa forma, né? Mas nós precisamos entender que hoje ainda é o tempo do apóstolo Paulo. Ainda é o tempo em que, através das cartas dele, nós somos ensinados, nós somos edificados, né? Então, hoje nós temos o privilégio de repetir as palavras dele para o mundo todo, né? Eu quero fazer uma leitura aqui para os irmãos no profeta Isaías. O profeta Isaías, capítulo 26, versículos 20 e 21. Diz assim, Isaías 26, capítulo 26, versículos 20 e o 21. Diz assim, vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. Eu queria compartilhar essa leitura inicial com os irmãos e com todos os que estão nos vendo aí pelo mundo fora. E eu quero agora dizer o seguinte, que eu tenho orado pelos irmãos que não podem ou não sabem como nos sintonizar. Que o Senhor Deus tenha misericórdia deles e os sustenha na sua fé, por causa da idade, talvez, ou talvez por não ter alguém que possa ajudá-los a sintonizar e então participarem conosco. Que o Senhor Deus, que conhece os nossos corações, seja com essas pessoas e saberá sustentá-los na sua fé. Amém. Muito bom, irmãos. Eu quero voltar àquela passagem de Efésios capítulo 4, versículo 16, em seus 3 pontos principais na última frase desse versículo. Esse versículo, onde lá diz esses 3 pontos que eu quero frisar nessa mensagem. Edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. No início, as coisas são mais desafiadoras pela novidade e pela inexperiência dos envolvidos naquele empreendimento, não é? Foi assim no primeiro presbitério nosso aqui em BH, não é? Passamos por enormes desafios, eu, o Edson e o Gates, não é? Agora nós temos outros presbíteros já consagrados e trabalham muito, não é? E também nós estamos preparando a igreja para que possamos consagrar outros. Assim que o Senhor Deus nos permitir, outros irmãos serão consagrados no presbitério. A igreja precisa desses guias. Eles são necessários porque o trabalho na igreja é muito grande. E nenhum de nós dá conta de fazer tudo sozinho. Ninguém na igreja dá conta de realizar tudo sozinho, não é? Então, nós estamos vivendo esse período de desafio mundial, não é? Precisamos estar firmados nas promessas do Senhor Jesus. E ele disse, lá em Mateus 28, 20, eu sempre falo essa passagem, eu sempre falo essa mensagem, eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. E com certeza, irmãos,
Com certeza, você que está aí nos vendo, nos assistindo nesse momento, creia, com certeza, Deus não nos desampara. O Senhor Jesus Cristo está conosco, Ele está com a igreja. Ele é o edificador da igreja. E o interessante é que Ele faz isso por nosso intermédio. E eu estou dizendo isso, eu não quero dizer que nós somos perfeitos. Não somos. Nós carecemos da misericórdia de Deus. Nós carecemos muito da presença dEle conosco. A promessa, quando Ele fez aquela promessa de enviar o Consolador, não é? Ele disse, lá em João 14, 18, Ele disse, eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Agora, no versículo 28, Ele reafirma isso. No mesmo João, capítulo 14, no versículo 28, tem essa reafirmação dele. Eu vou, mas volto para vocês. Então, a igreja não está só. Temos a garantia da presença do edificador dela junto de nós. O amor de Deus é tão grande por sua igreja que Ele capacita e chama alguns dentre a irmandade para a edificação mútua nossa. Nós nos edificamos a nós mesmos, iluminados pela Bíblia, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós nos edificamos em dias de crise. Ainda maior é a presença de Deus na nossa vida, porque nós estamos em oração, né? E esse é o desafio espiritual que nós estamos enfrentando, porque nós não podemos estar presentes, nós não podemos estar perto, como é o nosso costume de fazer, nós não podemos abraçar, nós não podemos saudar, né? Animar uns aos outros, como nós temos o costume muito sadio de fazer, que é a saudação, o abraço, né? Mas isso vai passar? Esperamos que sim, na confiança do amor de Deus para conosco. A Bíblia mostra alguns desafios do passado que foram vencidos, né? Muitos daqueles líderes chamados por Deus do passado, como Josué, que na distribuição das terras lá da Palestina, ele não conseguiu fazer aquilo até o fim, né? E algumas coisas deram erradas. Eu gosto de lembrar do Moisés, eu gosto muito do Moisés, né? E como eu disse no início da nossa mensagem, os desafios iniciais são maiores. Vejam que quando o Senhor chamou Moisés para tirar os israelitas do Egito, ele recusou, né? Lá em Êxodo capítulo 3, versículos 10 e 11, ele recusou, várias vezes ele recusou o chamado de Deus. Mas Deus, que sabe e conhece todas as coisas, expôs para ele o seu plano. E depois que expôs para ele, falou, agora você vai ao faraó e fala para ele que você vai tirar o meu povo do Egito. A resposta do Moisés foi como a de qualquer um de nós. Ah, quem sou eu? Manda outro. Quem sou eu para fazer isso? E arrumou uma série de desculpas para não atender ao chamado do Senhor, não é? Depois ele aceitou, ele acabou aceitando. E veja, irmãos e amigos, que ele se envolveu tanto naquele trabalho que ele esqueceu a família dele, né? A família dele ficou esquecida lá na casa do sogro. E o sogro teve que mandar um recado para ele, né? Em Êxodo 18, 6, ele falou, ó, eu estou indo aí para levar para você a sua esposa e os seus 2 filhos, né? E ele teve, então, foi lá para levar a família do Moisés. Agora, irmãos, como eu falei naquele versículo 16 de Efésios 4, aqueles 3 pontos principais. Eu quero desenvolver aqui um pouco agora esse primeiro ponto, que é a edificação de si mesma, a igreja que edifica-se a si mesma. Isso é por meio dos irmãos capacitados pelo Senhor.
São chamados para fazer os serviços em favor dos santos, com sustento espiritual, que é o alimento que vem do céu, que dá o crescimento necessário para atravessarmos esse deserto, confiantes na promessa da terra prometida. Nós estamos na travessia do deserto. Nós estamos caminhando para a terra prometida. E essa terra prometida para nós é o céu. Nós estamos indo para ele. Nós temos imperfeições? Temos. Nós temos limitações? Temos. Mas nós estamos trabalhando não para que haja desvios da Irmandade. Nós estamos trabalhando para que toda a Irmandade fique firmada na palavra de Deus, firmes na fé, para que ninguém fracasse na fé, que todo mundo cresça e seja edificado. Nós trabalhamos para que possamos nos fortalecer juntos, mesmo nessa situação, uma situação difícil, né? Eu quero ler uma passagem que está lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 até o 14. Eu gostaria de dizer para os irmãos e amigos que estão nos assistindo, anotem essas passagens que estão sendo faladas para que vocês possam conferi-las, vocês possam, depois que vocês estiverem aí tranquilos, todos nós estamos em casa agora, possam conferir essas passagens. Então, em Hebreus capítulo 3, versículos 12 até o 14, diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Irmãos, lembrem que o presbitério é composto, em sua maioria, composto por pessoas, por irmãos que fazem parte do grupo de risco, para não dizer que são velhos, viu? Então fazem parte do grupo de risco. É da vontade de Deus que os guias da igreja sejam essas pessoas experimentadas na vida. São pessoas vividas e fiéis que ajudam na edificação mútua. Então, essa edificação é necessária. Cada um de nós ajuda o outro na sua edificação. E é por isso que agora vem o segundo ponto, e esse segundo ponto diz: edificação de si mesma em amor. Em amor. Nós precisamos ser como o Senhor Jesus, o edificador da igreja. Ele diz que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Em João capítulo 15, versículo 12, ele diz: em muitos momentos, a Bíblia nos chama a ser imitadores de Deus. São vários os momentos em que nós somos chamados para desenvolvermos funções imitando o Senhor Deus. Agora, é o momento em que nós precisamos realizar este propósito de Deus para a humanidade do amor ao próximo. Nestes dias, demonstramos o amor de Deus para com o próximo na divulgação da palavra dele virtualmente. Virtualmente. A igreja está sendo edificada? Está. Demonstramos amor pelos perdidos, que necessitam de arrependimento dos seus pecados, conversão ao Senhor Jesus, né? Como é a missão de Jesus, foi a missão de Jesus aqui na terra e é a missão dos discípulos que ele aqui deixou. Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar o perdido. É o que ele veio fazer, ele nos amou até o fim. Irmãos e amigos, em João capítulo 13, versículos 34 e 35,
Jesus fala: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Isso é edificação em amor. Como Cristo fez. A nossa identidade é amar uns aos outros. Quando nós fazemos isso, o mundo vê que nós somos discípulos de Jesus Cristo. E nós estamos fazendo isso agora. Via internet, o mundo inteiro pode ver as mensagens que nós temos passado. Passagens de amor, passagens que edificam, passagens que sustentam, passagens que fazem com que os irmãos sintam que não estão sós. Eles estão acompanhados. A presença do Senhor Jesus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, eu quero agora chegar no terceiro e último ponto dessa mensagem que eu queria compartilhar com a igreja e com os amigos que estão nos vendo. O terceiro ponto é, segundo a justa cooperação de cada parte. E a NVI traz dessa forma, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vejam, amados, todos nós recebemos de Deus um dom para ser exercido na função da edificação da igreja. Todos nós. É preciso que cada um exerça esse dom recebido de Deus nos seus serviços ao reino de Deus. Alguns receberam mais de um dom, viu? Mas eu vejo nesses 3 pontos que nós falamos, de Efésios 4:16, eu vejo nesses 3 pontos, eles sendo efetivados por todos nós, nestes dias maus. Efésios 5:15-17, diz assim o apóstolo Paulo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo a cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Entendemos que nós estamos fazendo como Jesus Cristo espera que a gente faça. Ele quer a igreja edificada. Ele quer que a igreja dele seja obediente, santificada, firmada na fé. E nós estamos trabalhando com essa finalidade, irmãos. Estamos. O nosso desafio atual é demonstrar o nosso amor às ovelhas do Supremo Pastor. Mas só podemos fazer isso virtualmente. No tempo de Paulo, o apóstolo Paulo, ele fez algo parecido com isso. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3, anota aí. Apesar de não estar presente, diz o apóstolo Paulo, por carta. Ele não estava presente. Apesar de não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito. E foi a maneira que ele encontrou para edificar aquela igreja naquele momento. Com o propósito, tinha um propósito, para que aquela igreja, aqueles irmãos, mudassem certos comportamentos indevidos que havia naquela comunidade. E depois, no capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, ele diz, mas quando eu estiver presente, aí as coisas iam mudar, não é? Ele fez o que podia. O apóstolo Paulo fez o que estava ao alcance dele naquela situação, naquele momento deles. Então agora nós estamos nos esforçando para fazer algo parecido com o que o apóstolo Paulo fez. Não estamos presentes, mas temos orados e estamos juntos em espírito. Mas eu posso falar com você uma coisa? Tem um irmão que fala assim, vocês sabem, né?
Mas eu posso falar com você uma coisa? Sabe que Deus é tão bom que providenciou uma maneira mais fácil para nós do que foi a do apóstolo Paulo. As cartas dele demoravam dias, meses para chegar aos seus destinatários. Mas agora para nós é na hora. Chegamos na hora, né? E cada um dos destinatários, cada um de vocês. Então nós estamos em melhores condições, portanto, nós devemos realizar melhores obras também. Estamos preparando mensagens para que os irmãos, no amor de Cristo, não esfriem o coração, para que os irmãos mantenham-se unidos, aquecidos no amor de Jesus Cristo. Por isso, amado, nós renovamos o nosso apelo. Não deixe de ter contato com a palavra de Deus. Não deixe de ter contato com a Bíblia. Não deixe a Bíblia encostada aí num canto da sua casa. Você que alimenta todo dia, toma água todo dia, faça isso com a Bíblia. Pegue sua Bíblia diariamente. Busque nela o crescimento que você precisa para estar de acordo com a vontade de Deus. Só porque nós não estamos presentes e não estamos juntos na adoração a Deus, não é motivo para ninguém se afastar da Bíblia. Estudem, meditem a Bíblia Sagrada. Se precisarem de nós, os presbíteros, vocês sabem como nos encontrar para tirar suas dúvidas, para aconselhamentos, para orarmos juntos. Já oramos quantas vezes com tantos irmãos por telefone e tem efeito, não é? É assim que nós nos edificamos a nós mesmos. Nas mensagens, eu volto a dizer, façam como aqueles de Bereia, lá de Atos capítulo 17, versículos 10 e 12. Eles conferiam, por isso eu estou falando com vocês. Escrevam, anotem as passagens para que vocês possam conferi-las. E nessa conferência, vocês estarão crescendo, vocês estarão sendo edificados novamente. Vocês estarão lembrando disso que está sendo falado aqui agora. As cartas do Novo Testamento, irmãos e amigos, elas são a prova que a igreja cresceu porque obedeceu ao que era enviado pelos apóstolos naquelas cartas. É edificação por amor e estamos fazendo assim. Nós entendemos que assim haverá edificação e não afastamentos, porque Deus é presente na igreja dele. A igreja, irmãos, somos nós. Cada um de nós somos a igreja. Dentro da atual situação em que nós estamos passando, nós estamos transmitindo para vocês o sustento que vem de Deus. É a palavra que vocês estão ouvindo, e segundo Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz: e fazem bem em atendê-la, como uma luz que ilumina em lugar escuro até que o dia clareie. É assim. O que o profeta Isaías disse, e que eu li no início, Isaías 26, 20 e 21, é o retrato do que estamos vivendo. É o retrato do que está acontecendo. Vai, meu povo, entra nos teus quartos, fecha as portas sobre ti, até passar a ira do Senhor, até passar a praga do Senhor. Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21. Jesus diz para nós, agora para a igreja dele, sobre a necessidade que nós temos de oração. Nós precisamos estar orando, nós precisamos estar constantemente diante de Deus em oração, e o Senhor Jesus fala alguma coisa assim para nós, que nós precisamos levar muito a sério e praticar. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Mas quando você orar, diz Jesus, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Ele vê em secreto e te recompensará. Irmãos,
amados e amigos queridos. Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração agora, para que nós possamos encerrar essa adoração ao Senhor. E nesta oração, eu vou pedir a Deus em favor de todos aqueles que estão imbuídos de fazer a vontade de Deus. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Deus misericordioso, Senhor Redentor, em nome de Jesus Cristo nós nos colocamos diante do Senhor para dizer ao Senhor, Pai, que nós precisamos muito do Senhor. Somente o Senhor é o nosso Deus, somente o Senhor é o nosso Pai, somente do Senhor é que nós esperamos todas as coisas para a nossa vida. Ajuda a sua igreja, Senhor Deus, abençoe os nossos irmãos, livra-nos, Senhor, de todos os males, livra, Senhor, desse vírus que tem atormentado o mundo inteiro, e que o mundo inteiro saiba, Senhor, que o Senhor é poderoso, que o mundo inteiro possa ver nesses dias de angústia, nesses dias de tristeza, possa ver que o Senhor é poderoso, acreditar mais, confiar mais, se entregar mais ao Senhor. Por isso, Pai Santo, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, confiantes no poder que vem do Senhor, no poder que há na nossa oração diante do Senhor. Por isso, Pai Santo, abençoe a sua igreja, abençoe esse rebanho do Senhor, que o Senhor nos livre da contaminação desse vírus. Abençoe aqueles irmãos lá no Tennessee que já se contaminaram, mas que o Senhor seja com eles, para que eles sejam curados, Pai. O Senhor é Deus que cura. Por favor, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e entregamos, Pai, esta oração em nome de Jesus, porque nós sabemos que no nome do Senhor Jesus, o Senhor tem nos atendido, o Senhor tem feito, Pai, as coisas conforme a vontade do Senhor em nosso favor. Por isso, Pai Santo, muito obrigado. Abençoe a nossa congregação, abençoe a igreja do Senhor, onde quer que ela esteja, em adoração ao Senhor. Abençoe todos os irmãos em Cristo, esses irmãos que estão esforçando para se manter na presença do Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, e que a vontade do Senhor seja feita. Nós confiamos na sua presença em nós, mas sabemos, Pai, que o Senhor não nos desampara. Nós temos a certeza no Senhor, nós confiamos na sua misericórdia e por isso agora nós, encerrando esse culto, nós queremos agradecer ao Senhor por nos dar essa oportunidade, nos dar todas as condições, Pai, para que este culto seja levado até todos esses irmãos, esses amigos, essas pessoas que estão nos ouvindo, essas pessoas que estão nos vendo, em nome de Jesus, abençoe a todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Mantenha as águas em tuas mãos, quem da areia conta cada grão. Falais, reis e povo faz tremer, a criação se prostra e adorar. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Quem a Ele pode aconselhar, seus decretos
sofrendo os cravos durador, quem pagou o mal do pecador, Jesus Cristo, humilde padecer.